Não perca no Hora Extra dessa semana. Trabalhadora que sofria assédio sexual vai receber R$24 mil de indenização por danos morais. Perícia vai analisar se o incêndio ocorrido no canteiro de obras do Complexo Trabalhista de Goiânia comprometeu a estrutura dos prédios em construção. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Carneiro fala sobre os fatores psicossociais de risco no meio ambiente do trabalho. Esperamos você! Até lá! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Trabalhadora que sofreu assédio sexual vai receber R$24 mil de indenização por danos morais. Perícia vai analisar se o incêndio ocorrido no canteiro de obras do Complexo Trabalhista de Goiânia comprometeu a estrutura dos prédios em construção. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Carneiro fala sobre os fatores psicossociais de risco no meio ambiente do trabalho. O Hora Extra está começando agora. Uma operadora de caixa da empresa Monte Carlo Comércio de Gêneros Alimentícios em Aparecida de Goiânia, que sofria assédio sexual do gerente da empresa, vai receber R$24 mil de indenização por danos morais. Eu conversei com a trabalhadora, vamos ver o que ela disse na reportagem. Tudo começou com brincadeiras, depois vieram perguntas indiscretas, insinuações, cantadas. Durante 6 meses, essa mulher que não quis se identificar diz ter sofrido assédio sexual por parte do gerente da empresa onde trabalhava como operadora de caixa. Ele chegava falando palavras assim, nossa, você tem um corpo bonito. Né, no meu caso, ele chegou a perguntar para mim, porque eu era evangélica, né, quanto tempo que eu não tinha relação sexual com alguém. E eu falei para ele que era opção minha, né, e por eu ser uma pessoa evangélica, então eu escolhi dessa forma, né, e que ele não tinha nada a ver com a minha vida. A vítima conta que pedia para o gerente parar com essas atitudes, mas não adiantava. Ele tentava abraçá-la, passar a mão na cintura, assim como fazia com outras funcionárias da Monte Carlo Comércio de Gêneros Alimentícios, que fica em Aparecida de Goiânia. Eu sentia muito nojo dele falar as coisas assim pra gente assim, e não poder fazer nada. Sentir desrespeitado. Isso. Porque assim, como eu sou mãe solteira, já fui casada, sou mãe solteira, moro sozinha, então acho que ele pensava assim, vou jogar, quem sabe ela, né, quer ter um caso comigo. Um dia ela não aguentou mais. Denunciou o caso para o Departamento de Recursos Humanos e logo veio a surpresa. Uma semana depois foi demitida, sem receber aviso prévio e a multa rescisória. Eu constatei que eles pegaram minha multa rescisória, não me pagaram o aviso e eu saí como mentirosa. Por que você saiu como mentirosa? Porque eles não acreditaram. Eles perguntaram para as meninas, né? E as meninas falaram que não estava acontecendo assédio. Indignada, a operadora de caixa procurou este advogado e processou a empresa por danos morais. Na justiça, a empresa negou as acusações. Diz que em 6 anos de serviço nunca houve reclamação contra o gerente e até apresentou documentos assinados por outros empregados para atestar o bom comportamento dele. Já a vítima, para comprovar que houve realmente o assédio sexual, apresentou como testemunha um dos seguranças da empresa. Na primeira instância, o juiz entendeu que o depoimento dele era frágil para comprovar a prática do crime. Por isso, negou o pedido de indenização. Mas a trabalhadora resolveu recorrer da decisão e, no segundo grau, a sentença foi diferente. Os desembargadores, que em regra são juízes mais experientes, já passaram pelo primeiro grau, analisaram melhor o depoimento desse segurança.
E o depoimento do segurança foi categórico de que ele visualizou por várias vezes a reclamante sendo tocada, sendo lisonjeada, sendo acariciada por essas pessoas que, na minha concepção, não têm escrúpulo algum. Por unanimidade, os magistrados reformaram a sentença e a empresa foi condenada a pagar cerca de R$24 mil de indenização para ex-funcionário. Segundo uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, histórias como essa são muito comuns. Cerca de 52% das mulheres economicamente ativas já sofreram assédio sexual por parte dos superiores no ambiente corporativo. Por isso, o advogado dá algumas orientações. Nós estamos numa era de tecnologia, né? Muitas pessoas já gravam, já deixam o celular pronto para gravar, já pegam um áudio, ou já pegam um vídeo, ou já pegam pessoas que trabalharam na empresa anteriormente, ligam, conversam, vão na casa dessas pessoas e convencem a prestar o depoimento por um motivo maior, que é realmente a produção da justiça. O advogado e a cliente ficaram satisfeitos com a decisão da justiça, mas essa vitória só aconteceu porque a vítima teve coragem de denunciar e não se calou como tantas outras por medo de perder o emprego. Hoje eu sinto uma pessoa livre, feliz, porque assim, depois que eu saí de lá, eu praticamente, minha vida mudou mesmo. Parece que eu sei assim, me sair em tudo. Eu, como vendedora, não dava conta de falar com o cliente. Hoje, eu vendo de tudo, assim, sabe? O cliente fala assim, eu quero isso, eu vou lá e levo já. Mais coragem para enfrentar a vida. Com certeza, com certeza. Você que está assistindo agora, você homem que assedia, e até mulheres também que assediam homens, tome muito cuidado. As coisas estão mudando, As mulheres estão tendo mais coragem para denunciar. E quando isso cair na mão da justiça, as consequências vão vir. E as consequências não podem ser que não venham apenas no campo financeiro. Podem vir no campo criminal também. Você pode parar atrás das grades. Um incêndio tomou conta do canteiro de obras do Complexo Trabalhista de Goiânia na noite do dia 3 de outubro. As duas torres do complexo, que já estavam sendo erguidas, foram atingidas pelo fogo, que só foi controlado depois de mais de 5 horas. Pois é, Fabiola, por sorte ninguém ficou ferido e não houve dano processual. Agora a perícia vai dizer se a estrutura dos prédios em construção foi afetada. O incêndio iniciado no canteiro de obras do Complexo Trabalhista de Goiânia na noite de sábado, dia 3 de outubro, teve início por volta das 9h30 da noite e foi controlado na madrugada de domingo. Não houve feridos, mas o prédio onde funcionam os gabinetes do 2º grau foi parcialmente atingido. O sistema de ar-condicionado foi danificado e a sala da coordenadoria da primeira turma de julgamento foi destruída. A destruição maior do incêndio aconteceu aqui nas instalações da coordenadoria da primeira turma de julgamento do TRT, que fica no 1º andar do edifício Alba Lusa. O fogo do prédio em construção que fica ao lado atingiu em cheio esta sala. Nos escombros ainda podemos encontrar a mangueira utilizada pelo Corpo de Bombeiros para apagar o fogo desta sala e do prédio ao lado. O TRT decidiu interditar o prédio Alba Lusa por uma semana para efetuar os reparos necessários, a limpeza e a averiguação das condições de funcionamento. As audiências também foram suspensas nas 18 varas do trabalho do Fórum Trabalhista, que não chegou a ser atingido pelas chamas. A perícia técnica vai avaliar os impactos do incêndio no total do Complexo Trabalhista de Goiânia. Segundo o presidente do TRT de Goiás, desembargador Aldon Talha Lenha, não houve danos de conteúdo processual e inquérito policial foi aberto para investigar as causas do incêndio. E o setor de informática, durante o incêndio, teve a cautela de desligar o data center. Então todo o conteúdo processual foi preservado. Esse conteúdo encontra-se digitalizado e já disponível. A Concretiza, empresa responsável pela obra, contratou o geólogo Carlos Campos, mestre em engenharia estrutural pela UFG, para realizar a perícia no local.
No mesmo dia, o profissional fez um estudo preliminar da área atingida e descartou o risco de desabamento. Ele explicou que não há prazo certo para a conclusão da perícia sobre os danos na estrutura de concreto e ferro da obra do Complexo Trabalhista de Goiânia. É difícil falar porque depende do dano. Então nós não sabemos o dano estrutural da obra ainda. Nós vamos extrair corpos de prova, tem aparelhos para ver a presença do aço, para ver a resistência do concreto, medidas a gente chama de destrutivas e não destrutivas, provas de carga talvez, nós vamos fazer piscinas em cima dessas lajes para ver o que ela aguenta. Então a peritagem é o dano que vai dar um tempo de peritagem. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Carneiro fala sobre os fatores psicossociais de risco no meio ambiente do trabalho. Não saia daí, o Hora Extra volta já já. Os fatores psicossociais no trabalho têm sido mais intensivamente estudados desde os anos 60, principalmente com a chegada das novas tecnologias e sistemas de produção. Para os especialistas, a urgência maior de produtividade, associada à redução contínua do contingente de trabalhadores, além de expectativas irrealizáveis e as relações de trabalho tensas e precárias, podem gerar fadiga e esgotamento profissional, constituindo-se em fatores psicossociais responsáveis por situações de estresse relacionado ao trabalho. Para falar sobre os fatores psicossociais de risco e o meio ambiente do trabalho, nós recebemos hoje a advogada Carla Carneiro. Seja bem-vinda novamente à Hora Extra. Muito obrigada, Fabíola. Sabemos que o artigo 200, inciso 8º da Constituição Federal prevê que compete ao Sistema Único de Saúde colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. O que é o meio ambiente do trabalho? Muitas pessoas confundem esse termo, né, com o meio ambiente natural. Então, Fabíola, o meio ambiente é tudo aquilo que circunda um organismo vivo, seja físico, psíquico ou biológico. O meio ambiente do trabalho é o habitat laboral, é o meio em que o homem trabalhador se encontra inserido e tudo aquilo que possa estar relacionado ao trabalho. E o meio ambiente ecologicamente equilibrado também está previsto no caput do artigo 225 da Constituição, o qual dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Podemos falar em direito ao meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado também? Sim, é um termo interessante porque as pessoas muitas vezes confundem e pensam que o meio ambiente é só o natural, quando nós sabemos que a nossa Constituição prevê a existência, subdivide o meio ambiente em natural, né, que é a água, a fauna, a flora, tudo que diz respeito, o artificial, que são as construções, as ruas, as praças, né, as cidades, o cultural, que é quando essas mesmas construções ou essas manifestações, né, têm um valor histórico, patrimonial, e o do trabalho. Então, o que vem a ser um meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado? É um meio ambiente do trabalho saudável. É um meio ambiente do trabalho que não resulte em doenças, em acidentes, né? Que não leve uma pessoa a cometer suicídio no trabalho, indicando que aquele local está adoecido, né? Isso é meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado. É um lugar onde eu tenha prazer em trabalhar. E o que vem a ser os fatores psicossociais do trabalho, né? E os fatores psicossociais de risco, como eles podem ser identificados, né? Que muitos desses fatores levam ao adoecimento do trabalhador. Então, os fatores psicossociais são quando eu vou ao trabalho, não vai o meu corpo sozinho, vai o meu ser por inteiro.
né? O que é esse ser? Esse ser é alguém que tem uma história, que veio de algum lugar, que tem uma família, que tem um ambiente, que tem uma formação, princípios, valores. Então, eu levo aquilo que eu sou, né, para dentro do meu trabalho. Esses são os fatores psicossociais, como eu vou me relacionar, eu, Carla, com o meio em que eu me encontro, né? Esses são os fatores psicossociais. É difícil, porque é aquilo que não se vê, né? Os fatores, por exemplo, químicos, físicos, biológicos, são mensuráveis, são detectáveis, né? E aí nós estamos falando de insalubridade, de periculosidade. Mas, por exemplo, até hoje, não foi regulamentado o que é adicional de penosidade. Por quê? Existem vários projetos de lei, né? Mais de 40, e eles estão passando por essa situação do fator psicossocial. Mas ele não é mensurável, ele não é visto, mas ele é perceptível. Eu sou um ser humano, eu tenho sensibilidade àquele ambiente em que eu estou, a forma como as pessoas falam comigo, a forma como as pessoas me tratam, né? Aquilo vai fazer diferença para mim enquanto ser humano. Esses são os fatores psicossociais, né? E é aquilo que pode me fazer alegre, triste, depressiva ou não, tentar suicídio ou não, né? Praticar um ato de violência ou não. Né? Isso são os fatores psicossociais. Os psicossociais são todos, os bons e os ruins. Os de risco são aqueles que estão ali, né? E que podem, de alguma forma, me adoecer, né? Que podem, de alguma forma, gerar uma doença, um acidente do trabalho. Então, o risco é aquilo que vai startar, né, algo que vai adoecer, que vai desequilibrar aquele meio ambiente que deveria estar ecologicamente equilibrado. Como detectá-los? Os organismos internacionais têm conceituado, como a própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, né? Então, se fala hoje em jornada exaustiva, né? É aquilo que vai levar a, né? Uma jornada exaustiva vai me estressar, vai me cansar, vai me extenuar, pode sim me levar a ser vítima de um acidente de trabalho ou provocar um acidente de trabalho, né? Uma jornada exaustiva, um trabalho monótono, né? O não trabalho, você é minha empregadora, então para me punir, né, você me deixa sentada numa cadeira olhando para uma parede sem nada para fazer. Você vai me adoecer, não tem como, e você sabe que você vai alcançar aquele seu objetivo, né? Então isso é um fator psicossocial de risco. Esse tipo de conduta, né, geralmente advém de condutas que já estão regradas, que já estão normatizadas, mas que são inobservadas. Nós passamos, tudo hoje passa pela Constituição, e a Constituição prevê, né, o princípio da dignidade do ser humano. Então, tudo aquilo que avilta essa dignidade, tudo aquilo que não respeita o ser humano enquanto pessoa de direitos, de princípios, de formação e valores, por si só, pode ser um potencial risco, né? E sendo assim se tornar um fator psicossocial de risco no meio ambiente do trabalho. Ok, doutora Carla. Hoje conversamos com a advogada Carla Carneiro sobre os fatores psicossociais de risco no meio ambiente do trabalho. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a advogada Carla Carneiro sobre o meio ambiente do trabalho e os fatores psicossociais de risco nesse ambiente. Doutora Carla, é possível afirmar que os fatores psicossociais de risco no meio ambiente do trabalho podem ser causas de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho? Sim, Fabiola, é possível afirmar, né? Se nós imaginarmos que, por exemplo, uma jornada exaustiva e excessiva, ela possa ser um fator psicossocial de risco,
é certo afirmar que um fator psicossocial de risco pode sim ser causa de doenças e acidentes do trabalho. Por exemplo, na área da saúde, nós sabemos que trabalhadores que elaboram o regime de 12 por 36, geralmente eles não ficam só 12 por 36, eles têm mais de um emprego, né? Então, com isso, é comum eles chegarem para o plantão e estarem ali, causar um acidente ou serem vítimas de uma doença do trabalho, né? Existe previsão legislativa, isso é importante, né, no ordenamento jurídico brasileiro, acerca dos fatores psicossociais de risco? Se não, qual seria o órgão responsável, né, para cuidar disso? Fabiola, infelizmente não, e é uma luta que nós estamos assim enfrentando, e eu particularmente acho muito importante a minha tese da dissertação de mestrado, inclusive com relação à regulamentação da penosidade, mas eu acho que ela pode ser muito mais ampla. Nós sabemos que hoje essa situação, essa normatização, ela tem que partir do Ministério do Trabalho e Emprego, através de normas regulamentadoras. O próprio Ministério já regulamentou, por exemplo, a questão das condições insalubres, a questão das condições perigosas, né? Depois também tivemos legislações ordinárias, mas o ideal, na minha opinião, e aí vai uma sugestão, ainda que não tenha uma norma regulamentadora específica para fatores psicossociais de risco, nós poderíamos muito bem, né, inserir fatores psicossociais na norma regulamentadora que trata sobre os fatores de risco, como os biológicos e os físicos, e inserir os profissionais de saúde mental no trabalho, assim considerado o psicólogo, o psiquiatra, o ergonomista, a assistente social, como profissionais a serem obrigatoriamente contratados. Como nós já temos o engenheiro do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, são profissionais que vão agregar, né, nessa luta, né, em prol do trabalho seguro. Outra coisa seria, então, a partir dos estudos que já existem, das definições que já existem, né, definir para o Brasil quais são os fatores psicossociais de risco, de forma que um auditor fiscal, ao chegar num ambiente desse e perceber, ele possa inclusive autuar aquela empresa por não estar em conformidade com o que deveria estar. Por quê? Porque ele está agredindo o meio ambiente do trabalho, né? Ele está precarizando, está poluindo aquele meio ambiente do trabalho. Uma ação mais imediata poderia partir das próprias empresas, né? Contratando profissionais, psicólogos, né, para atuar nessa área. Isso seria importante. O que mais que as empresas poderiam fazer para promover um meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado? Fabiola, como são fatores, temas que, vamos dizer, estão engateando, né? O que a gente percebe é que se você disser hoje para uma empresa que ela tem que contratar um profissional de saúde mental para tratar dessa área, provavelmente ela não vai saber o que fazer, né? Então, eu acho que um primeiro momento nós teríamos que trabalhar com programas de melhoria do meio ambiente do trabalho. Porque a própria Constituição diz que a educação ambiental é uma obrigatoriedade, inclusive, do poder público, né? Nessa conscientização, nessa formação. Eu acredito que essa educação conscientizada e continuada de formação, ela vai fazer com que as pessoas, por exemplo, adotem projetos em que eu poderia trabalhar uma sugestão, virtudes no meu ambiente de trabalho. Que virtudes? Né? Por exemplo, nós sabemos que todos nós temos em nós a inveja. É um sentimento, é uma virtude que pode ser positiva ou negativa, né? Se ela me levar a ver aquilo que o outro tem, a desejar ser como, mas sem desejar ou fazer o mal a ele, né, eu vou contribuir com muitas melhorias. Mas se aquela virtude, que é a inveja, for trabalhada negativamente, né, eu vou causar um estrago muito grande no ambiente onde eu estiver,
porque eu vou querer oprimir, eu vou querer subjugar, eu vou fazer maldades, né? Então, o que seria essa proposta? Nós, inclusive, temos vários projetos nesse sentido. Por exemplo, o projeto Caminhar. O projeto Caminhar seria você detectar tudo aquilo que está no meio ambiente de trabalho que precisa ser melhorado, né? A começar por uma máquina descoberta e que pode causar um acidente. O projeto Repensar, ele visa, né, trabalhar a gestão. Então, levar o gestor a repensar as suas ações. É aquilo que eu falei, trabalhar a cabeça, né? O trabalho, por exemplo, Iluminar. É você trabalhar a ética através da interdisciplinariedade, né? O que é ética? Ética enquanto bem comum. Aí entra naquilo que eu te disse. Eu vou sair de mim, eu vou sair do meu umbigo, eu vou sair do meu eu e vou partir para um todo, para uma coletividade. Eu vou começar a pensar aberto. Quando eu fizer tudo isso, né, que eu sentar em círculo com as pessoas, que eu olhar nos olhos, que eu compartilhar, que eu dialogar, eu vou descerrar, né, esse pano que está impedindo e fazendo com que as pessoas se maltratem tanto, se adoeçam tanto, sejam causa de tanto mal. Entende? Às vezes, o simples compartilhar, o simples dialogar, né, ele já abre o coração humano para uma perspectiva maior. E aí nós vamos além. Estudos comprovam que muitas vezes uma solução para um problema de um parque industrial está lá naquele trabalhador que eles chamam de chão de fábrica, né, e não na gestão. Entende como? Então é você quebrar barreiras, você tirar divisões, você abrir, né, um espaço para que aquilo que não estiver bom possa ser transformado. E o último dos projetos, que é o projeto Colaborar, ele é uma soma dos outros três. Se eu já caminhei percebendo que está errado, se eu já repensei as minhas atitudes, se eu já permiti que a ética entrasse dentro de mim enquanto bem comum, né, eu estou pronta a colaborar, eu estou pronta a caminhar. Eu vou me tornar um ser humano mais saudável, menos adoecido, né? Nós sabemos que tudo o que está acontecendo hoje é muito fruto do neoliberalismo, né? Da globalização, de tudo isso que aflige o mundo inteiro como um todo. Essa instabilidade, a insegurança quanto ao emprego, ao desemprego, né? Tudo isso nos atinge enquanto seres humanos. Nós, seres humanos, estamos todos adoecidos. Nós precisamos ser tratados, nós precisamos receber cuidados, né? E eu acho que os melhores profissionais seriam de saúde mental. Muito bom. Muito obrigada pela entrevista, doutora Carla. Obrigada, eu que agradeço. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção. E não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e pela rádio web TRT Goiás. Até a próxima semana.